a gente tem buscado focar o nosso trabalho em 3 pilares de combate à corrupção, né? Primeiro, a gente sempre tem que reforçar a repressão à corrupção, que é o pilar fundamental que dá espaço para a boa construção dos outros 2. A repressão eficaz, proporcional e oportuna aos grandes danos causados pela corrupção através de um sistema de justiça é algo que sustenta as demais ações de enfrentamento à corrupção. Por isso que é tão importante esse momento que a gente está vivendo, em que finalmente a gente pode olhar para o sistema de justiça como um freio para abusos e desvios de recursos públicos que ferem direitos fundamentais. Porque a gente passou por um longo período da nossa história lidando com a justiça ou com a crença de uma justiça que funcionava como escudo de impunidade. E isso realmente abalava a esperança dos brasileiros em relação ao enfrentamento à corrupção como um todo. Um segundo pilar importante de combate à corrupção é justamente a implementação da boa governança pública, né? Da gestão pública de excelência, de acordo com os princípios da administração pública. Nós podemos acompanhar o trabalho dos gestores para que eles sejam de fato eficientes, que eles sejam de fato feitos com economicidade, que eles observem os princípios essenciais e eles estejam realmente ligados às maiores necessidades do nosso povo. Essa governança ética, ela também é preservada através dos controles. Controles internos, controles externos feitos pelos órgãos, tribunais de contas, Ministério Público e todos os órgãos outros de controle, mas também pela sociedade civil, que é a participação e o controle social. Então isso entra no segundo pilar de combate à corrupção. E um outro que a gente tem realmente investido bastante em afirmar essa agenda é da prevenção primária à corrupção, que é justamente aquela que vai na causa raiz da corrupção, que é o ser humano. O que leva as pessoas a fazerem as escolhas íntegras ou, ao perder seus freios morais, ficam mais vulneráveis a errar na lida com o dinheiro público. Errar, seja pela má gestão, por não ter um zelo pelos princípios da administração pública, seja pela intencionalidade mesmo, né? Então, a gente tem focado o nosso trabalho nesses três pilares. Integridade é fazer o que é certo, é não se render aos atalhos, é não aceitar supostas facilidades. Então, uma forma simples de definir isso é a gente realmente ser aderente, absorver os princípios e normas justos, aquilo que é justo, aquilo que é correto. E ter, ao mesmo tempo, a ousadia, a disposição, a coragem e a firmeza de se impor contra aqueles que são errados, injustos, excessivos, abusivos, porque se eu simplesmente ignoro normas postas, procedimentos postos que regem a minha atividade e eu ignoro eles, ao invés de buscar que eles sejam reformados, corrigidos e modificados, eu não estou sendo íntegro. Eu estou fingindo que aquilo não existe e isso não é integridade. A gente precisa entender que o grande corrupto que faz a colaboração premiada, que é pego num processo, que está sendo respondendo a processo, ele não perde os freios morais da noite para o dia. A corrupção é um crime racional. Então existe um cálculo de riscos que eu vou assumir em prol dos benefícios. E é claro que existem pessoas que, por mais que eu lhes ofereça uma formação sólida de valores, ela não vai absorver aquilo. Mas essa é a exceção. E para essa exceção, existe sim o sistema de justiça que deve cuidar das exceções. O problema é que nós estamos deixando de formar intencionalmente o cidadão padrão que nós queremos que seja esse cidadão
brasileiro. A gente se acostumou tanto com o rótulo de que o DNA da corrupção está no brasileiro que a gente foi aceitando isso como algo. Claro que não. Cultura é algo que se faz todos os dias a partir das escolhas que nós fazemos. Nós não somos vítimas desse ecossistema. Nós criamos esse ecossistema a partir das nossas escolhas, ainda que tenha sido por omissão. Então, de fato, uma história de impunidade levou pais, levou famílias a não considerarem como relevante a formação em valores dos seus filhos. Porque era muito sofrido ser honesto num ecossistema corrupto. O que acabou sendo essa nossa autossabotagem. Não é? Eu não valia a pena ser honesto, não me relacionava honestamente. Por outro lado, eu aceitava a desonestidade em relação aos meus recursos públicos. Havia uma conivência da nossa parte em relação a isso. Por isso que é tão importante a gente ir desenvolvendo os freios morais desde muito cedo, nas pequenas coisas, né? Não a questão de cola na prova, plágio em trabalho, ficar com o troco a mais, ver que a conta do restaurante veio a menos e não falar, a tal da meia entrada, a aceitar comprar um produto ou serviço sem nota fiscal, com valor a menos, que é muito comum em consultas, né? E a gente banaliza isso tudo e a gente não entende que o que nós estamos abrindo mão na hora que eu falo para o médico, não, sem nota, sem problema, eu abro mão de tão pouco, eu abro mão às vezes de R$50, de R$100, e o que eu estou perdendo? Às vezes uma consulta com um médico muito melhor já pago pelo meu tributo. Mas eu me distanciei dessa relação porque eu não conseguia mais vislumbrar o que o Estado deveria me oferecer. E eu acabo achando que uma vantagem tão pequena de sonegar um imposto acaba sendo uma grande vantagem, quando na verdade ela é uma vantagem mínima comparado àquilo que eu estou abrindo mão. Eu vou consertar o meu carro e eu não quero saber de onde vêm as peças desse carro. Por que será que a gente ainda tem nos dias de hoje um carro roubado e furtado por minuto? É porque esses carros são desmontados e as peças são vendidas para pessoas como nós que a gente não tem essa cautela de saber de onde vem as peças. Cadê a nota fiscal das peças? De onde vieram essas peças? Então, a gente acaba, em pequenas espertezas e vantagens, dando um cheque em branco para um grande prejuízo em nossas próprias vidas. Essas relações que nós deixamos de fazer com as nossas condutas, a nossa flexibilização de regras, com aquilo que pode se voltar para as nossas próprias vidas, é o que falta. Eu só vou conseguir frear os grandes desvios quando as pessoas forem desenvolvendo os freios morais ao longo da vida. A pessoa que sempre conduziu a vida flexibilizando assim, na hora que vem tentações maiores, ela justifica também. Agora, se ela sempre fez tudo o que é certo, ela não aceita um desvio maior. Esses desvios eles vão realmente somente se intensificando e as justificativas vão ficando cada vez maiores. Tanto que é muito comum colaboradores colocarem que eu não sei onde é que eu me perdi, porque ele se perdeu ao longo da vida. Então é muito importante a gente estar atento de que cada oportunidade que nós temos de fazer o que é certo, mesmo que seja bastante oneroso diante do nosso contexto atual, de coisas que nos levam a práticas corruptas, que vale a pena pagar o preço, porque não há outro caminho. Se a gente não escolher esse, não tem como a gente vencer essa batalha de forma realmente transformadora. E mesmo que ainda muitos pensem que a justiça brasileira não é confiável, que ainda há muitas fragilidades, e realmente a gente precisa de muitos avanços nesse pilar do combate à corrupção no sistema de justiça para que realmente a gente possa punir todos os casos que chegam à justiça. A gente tem uma série de desafios diante disso. É bom que se saiba também que hoje, num mundo globalizado, os corruptos que resolvem praticar atos corruptos no Brasil não estão sujeitos só à justiça brasileira. Quando ele tem alguma possibilidade de ser acessado pela justiça internacional, ele vai ser
multado e penalizado lá pelas práticas que ele cometeu aqui, inclusive. Vale a pena a gente realmente dar as mãos e construir esse Brasil em cima de uma fundação sólida, que a única é a integridade. Uma causa, um novo mundo.